Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando e nessa quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, aconteceu a segunda manifestação do ano contra o aumento das tarifas do transporte. A manifestação começou no Teatro Municipal às 5 horas e terminou depois de uma caminhada em frente à estação de metrô Higienópolis Mackenzie. Essa manifestação contou com a presença mais marcante da polícia, embora não tenha havido confrontos mais diretos, mas durante a concentração a polícia foi revistar manifestantes, isso gerou um certo tumulto e ela ficou bem próxima, ela estava fortemente armada, principalmente perto da estação Higienópolis Mackenzie, e a polícia sequer permitiu que fossem queimadas catracas de papel que tradicionalmente são queimadas nesse tipo de ato. É uma prática completamente inofensiva e a rua já estava parada de qualquer forma, não geraria maiores transtornos, mas ainda assim a polícia impediu, o que gerou gritos irônicos dos manifestantes, como que a polícia defende catraca. E vale dizer, para quem não sabe, que no fim do ano passado, o governador do estado de São Paulo, o bolsonarista do Partido Republicanos, o Tarcísio de Freitas, autorizou e, de fato, aumentou em 60 centavos a tarifa dos trens e metrôs da cidade de São Paulo, além do aumento da integração e do aumento também de outras empresas, no caso de ônibus intermunicipal, por exemplo, o que eleva muito o custo de vida na cidade, e sendo que já eram transportes extremamente caros e também com vários problemas. Vale inclusive dizer que é extremamente provocativo um aumento tão abusivo das tarifas, considerando que no ano passado começou uma forte luta, pelo menos teve aí as suas manifestações em outubro e novembro, principalmente, com greves unificadas dos trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp contra as privatizações, luta a qual se somaram outras categorias de trabalhadores também, e também lutas reprimidas com demitidos políticos e também com presos políticos que agora respondem em liberdade, mas 4 militantes da Unidade Popular que mesmo em liberdade ainda estão tendo que responder a processos depois de serem duramente reprimidos na Assembleia Legislativa de São Paulo, lutando contra a absurda privatização da Sabesp, que é a maior companhia de saneamento, água do país. Então, é extremamente importante a gente contextualizar o absurdo que é esse aumento das tarifas, vindo de um governo que já quer privatizar mais serviços e quem usa, por exemplo, as linhas 8 e 9 da CPTM, dos trens aqui de São Paulo, sabe que os serviços pioraram depois da privatização, e isso é extremamente notável. Então, vale a gente fazer esse parêntese, principalmente para quem talvez não seja do estado de São Paulo ou não esteja informado da situação. Fiquem agora com as entrevistas que o Mesa de Debates conseguiu pegar nessa segunda manifestação do ano contra o aumento das tarifas. Eu estou aqui com um membro do Núcleo Independente Revolucionário, de um núcleo que está surgindo no interior da USP. E eu queria saber o seguinte, como vocês estão vendo esse aumento abusivo da tarifa, de um direito que devia ser básico, né? E considerando que é uma pauta explosiva, como mostra Brasil em 2013, Chile em 2019. Então, como vocês estão vendo esse aumento, principalmente metrô, trens, né, que estão aí para ser privatizados? E além desse aumento pontual, o que vocês propõem para a sociedade como alternativa de transporte público? É tarifa zero, estatizar, colocar sob controle dos trabalhadores, o que é? Então, em primeiro ponto, acho que a questão do transporte, do aumento da tarifa, ela não tem que ser vista como o foco. Ela tem que ser um catalisador para algo que já não deveria existir, na minha opinião, que é tarifa. Tarifa pelo transporte. E realmente eu não acredito que exista outra forma decente de transporte que uma que não seja controlada pelos trabalhadores. Nós não temos como imaginar que um transporte justo vai surgir controlado por empresários, tampouco por uma entidade de acumulação como um Estado burguês.
de um Estado burguês que serve basicamente como um mecanismo de acumulação para as classes proprietárias. Então, eu vejo como questão objetiva que nós não acabemos transformando esse ato numa questão partidária de quem vai diminuir tarifa, quem vai impedir aumento de tarifa, quanto deve ser uma tarifa, mas sim sobre a questão de não existir tarifa. É muito fácil, quando nós vemos nos organismos internacionais falarem sobre direito de ir e vir, quando na verdade, tipo, ele é muito bem regulado, à medida que para você ir e vir de qualquer lugar, numa distância maior que algumas quadras, você acaba tendo alguma forma de... você acaba tendo que pagar de alguma forma. Então, eu vejo como essencial que isso levante uma luta maior do que um aumento de transporte e também maior do que a inexistência de alguma classe burguesa proprietária, mas que não só o transporte seja controlado pela classe trabalhadora, como também que a gente aproveite esse momento para debater sobre a apropriação de todos os meios de produção que foram expropriados no passado das classes trabalhadoras. É claro que eu não imagino que isso vá acontecer no instante imediato, mas que isso sirva de momento para se abrir o debate sobre o que rumos os movimentos estão tomando. Ao menos eu, que faço parte de movimentos universitários, eu nunca vi uma corrente indo falar numa fábrica. Eu nunca vi uma corrente que diz, pelo controle operário dos meios de produção, ir numa fábrica, falar com entregadores de aplicativo e falar com pessoas tipo, que realmente deveriam controlar os meios. A minha opinião é que os movimentos que existem hoje na USP, eles tomaram quase um caráter de clubes, um esporte de classe média alta para cima. Então, eu acho que, objetivamente, é questão de se debater a formação de frentes verdadeiramente combativas e que nós devamos começar uma luta pela conscientização de classe, através de encontros através de conversar com a classe trabalhadora, de fato, da qual muitos de nós pertencemos, eu mesmo pertenço, eu estudo e trabalho. Eu acho que a questão é que nós temos que botar um fim para a luta de grupinhos que se julgam representantes do povo, quando na verdade eles são pessoas a mercê de ar-condicionado e uísque. Acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre o tema. Obrigado. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Alexandre Pariol, diretor executivo do Sintusp e também diretor da CSP com Lutas. Eu queria saber o seguinte, como vocês estão vendo a luta contra o aumento da tarifa, né, considerando esse aumento extremamente abusivo de 60 centavos de metrô e trens, né, um aumento que sempre tem. E além de como vocês estão vendo o aumento, o que vocês propõem para a pauta do transporte público de qualidade, tarifa zero, estatização dos transportes? Qual é a proposta de vocês? Bom, por princípio e pela lógica necessária, é pela estatização dos transportes públicos, porque os trabalhadores, estudantes, o povo pobre, ele não pode ser restringido com a sua locomoção. E R$5 numa tarifa em São Paulo efetivamente restringir a circulação desses companheiros que precisam circular não apenas pelos seus empregos, mas também para poder atingir a educação,
poder a cultura, o lazer, o esporte. Então, esse aumento que foi colocado pelo governo Tarcísio explica bastante um governo extremamente ligado à burocracia, aos burgueses e também ligado à privatização dos transportes, porque com essa questão aumenta o subsídio para os empresários e tira do povo pobre a qualidade e a necessidade de ter um transporte público. Então nós aqui do movimento, acima de tudo, a gente exige que esse reajuste de 60%, que equivale a 13%, seja cancelado e que o governo do estado, que a população lute pela privatização, contra a privatização do transporte e pela estatização. Nós precisamos e merecemos o transporte gratuito em São Paulo. Beleza, obrigado. Valeu. Eu estou aqui com o Guilherme, da Organização Comunista Internacionalista, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo das tarifas do transporte, que é um direito básico, e que também é uma luta explosiva, né? Uma pauta explosiva como mostra o Brasil em 2013, o Chile em 2019. Então, como vocês estão vendo esse aumento e o que vocês propõem? Vocês têm alguma coisa aí para a sociedade com relação à pauta do transporte, seja tarifa zero, estatização do transporte, colocar sob controle dos trabalhadores? Bom, a respeito do aumento da tarifa, em 2013 a tarifa aumentou 20 centavos e teve toda aquela repercussão. Hoje ela aumentou 60 centavos esse ano. E o grande problema é o quanto ela onera a classe trabalhadora, que é a que mais utiliza o transporte público. Em contrapartida, alguns movimentos como o do Passe Livre vão argumentar que talvez a melhor abordagem seja onerar a classe rica, taxando os super ricos, dizendo que para aumentar o IPTU. A gente não concorda que essa seja a melhor abordagem, porque ao taxar os super ricos, a gente tem como presunção que eles devem continuar existindo. E a classe trabalhadora, ela deveria se organizar politicamente em torno de uma questão que a afeta e onera, de modo que os seus salários, seus recursos financeiros sejam diminuídos a condições mínimas para que elas possam continuar sobrevivendo. Outro problema muito grande que isso traz à tona é a nossa grande a existência de jornadas de trabalho excessivas, e isso é amplamente discutido no nosso jornal, Em Tempo de Revolução, em que a gente traz um artigo que fala justamente da escala 6x1, movimento que surgiu no TikTok, que ganhou bastante proporções muito grandes. E além do indivíduo às vezes ter que trabalhar 6 dias por semana, ele tem uma jornada de trabalho extenuante que é expandida pela sua jornada de ida e volta ao trabalho. Muitas vezes a classe trabalhadora tem que pegar uma ou mais conduções públicas, o que consome em torno de 14 a 20 a 30%, em alguns casos, de um salário mínimo. É nisso que nós estamos propondo. Nós propomos que exista uma organização política em torno dessa questão, que a gente traga esse debate à população e que a gente encontre formas de combater as medidas instaladas pelas entidades burguesas por trás das decisões do aumento da tarifa. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Arthur do MTST e do Fogo no Pavio, e eu queria saber como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo do transporte público, que é um direito básico, né, e também uma pauta bem explosiva, como mostra Brasil 2013, Chile 2019. E o que vocês propõem, além de como vocês estão vendo agora, esse aumento pontual, o que vocês propõem
para resolver o problema da mobilidade urbana, do transporte no geral, passe livre, tarifa zero, estatização. E o que vocês veem disso? Certo. Bom, primeiramente eu quero saudar todo mundo que está ouvindo a gente. É um dia chuvoso aqui em São Paulo, tá chovendo demais e mesmo assim o povo tá na rua reivindicando aqui o fim da tarifa e o não aumento, né, da tarifa que o Tarcísio colocou agora. Bom, como ferramenta de luta, eu acho que cabe ao poder público, exemplo de diversos outros municípios em São Paulo, que em maior quantidade, mas em outros lugares do Brasil, de fato trazer a tarifa zero para a população, né? Quando a gente está falando de o metrô custando R$5, né, que esse aumento absurdo, abusivo, a gente está falando de um trabalhador que vai gastar aproximadamente R$400, R$500 no mês para poder ir trabalhar, fora o lazer, fora as opções que a pessoa tem que ter para a sua vida, para viver mesmo. Então, assim, a gente está aqui na rua reivindicando o passe livre, a diminuição da tarifa e mirando também, né, em novos horizontes, pensando no cenário eleitoral que está se aproximando, né? Aqui em São Paulo nós vamos lançar o nosso companheiro Guilherme Boulos do MTST para a Prefeitura de São Paulo, que tem como proposta trazer o passe livre para a população inteira, né? E é esse projeto que a gente acredita. A gente acredita que uma cidade mais acessível, uma cidade que pertence às pessoas, é uma cidade inclusiva, uma cidade que as pessoas tenham plena capacidade de produzir ela e acessar. Beleza. E só mais uma pergunta. Queria que você explicasse um pouquinho melhor como vocês veem a relação entre a questão da moradia e o transporte público. Perfeito. A moradia, né, assim como o transporte, é um direito essencial. E assim, a gente não pode tratar o transporte como mercadoria, né? Se é um direito, a gente tem que ter pleno acesso, né? E a moradia é a mesma coisa. A moradia, o direito à propriedade, né, é algo que está na Constituição, e a gente vê um problema gigantesco com essa disparidade, né? Muitas pessoas acumulando mesmo habitação, né, colocando a serviço da especulação imobiliária, e muita gente sem moradia, especialmente aqui no centro de São Paulo. E aí, quando a gente fala sobre moradia e transporte, a gente também fala sobre como que o sistema, né, de transporte em São Paulo, ele faz com que as pessoas atravessem os fundões para vir trabalhar nos centros, afasta as pessoas dos seus espaços de moradia, afasta as pessoas dos seus espaços de lazer, espaços de convivência nos seus bairros, e não faz com que essas pessoas se integrem à cidade, né? O centro acaba sendo meramente o único lugar de trabalho, onde as pessoas só acessam para isso e voltam sempre para suas casas para descansar, não têm acesso a mais nada. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Altino, diretor da Executiva Nacional e também estadual da CSP com Lutas, também do PSTU. E eu queria saber, pela CSP com Lutas, como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo das tarifas de transporte, em especial metrô e trem aqui em São Paulo. E como vocês acham que isso afeta o trabalhador, né? A classe trabalhadora como um todo, e o que vocês propõem também para o transporte público? Na verdade, o transporte já estava caro, aumentou mais ainda, praticamente o metrô e a ferrovia, o ônibus ainda não, mas obviamente a passagem também é muito cara. Isso faz com que parte da juventude, parte da população simplesmente não possa se locomover, porque não tem condição de ficar pagando toda hora R$4,70, R$5 agora o metrô e a ferrovia. Em algumas cidades da Grande São Paulo é bem mais caro, inclusive, a passagem. Então isso impossibilita a locomoção. E na prática a gente vê, por outro lado, os grandes empresários do transporte, que a gente chama de tubarões do transporte, tanto no metrô privado, que é a CCR, que tem vários grupos envolvidos, mas que em particular a CCR, e aqui nos ônibus de São Paulo, o Grupo Ruas, enriquecendo cada vez mais. Então o que a gente quer é que não tenha um aumento da passagem imediato, que venha a tarifa zero, porque agora o prefeito de São Paulo botou a tarifa zero apenas no domingo e alguns feriados, nós queremos que seja todos os dias, e que taxe os grandes empresários para poder pagar exatamente esse transporte. E a gente estatize, sob o controle do trabalhador, porque também não pode ser uma estatização como infelizmente é hoje, que a cabeça é privada, mas que fique a serviço da população, não para enriquecer um punhado de empresários. Então a nossa lógica é atender a população e não enriquecer os grandes empresários, que é o que ocorre hoje. Beleza. Obrigado. Valeu. Estou aqui com o coordenador da Ação Antifascista de São Paulo e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo esse aumento abusivo da tarifa de um direito básico, né, que é o direito ao transporte,
E esse aumento nessa pauta que também é uma pauta explosiva, né, como mostrou aí junho de 2013 no Brasil, 2019 no Chile. Então, como vocês estão vendo essa pauta nesse momento? E vocês acham que tem alguma relação lutar contra a tarifa, né, contra a existência de tarifa do transporte, né, para o usuário, ou lutar pela redução da tarifa com a questão do antifascismo? Sim, então, a luta antifascista ela é uma luta contínua, porque o capitalismo ele usa do fascismo como válvula de escape para conseguir organizar as massas contra ela mesma. No caso, a tarifa, né, em 2013 a gente viu que usou, né, de uma pauta para conseguir ter um estopim para transformar isso numa pauta reacionária, né? No caso, hoje é importante a gente continuar, principalmente com o governo do Tarcísio, que é um resquício, né, do bolsonarismo que ficou aí, assumindo o governo do estado de São Paulo. É importante sempre estar em embate direto com eles, mas sempre em mente, né, de organizar a nossa causa, ter muito claro quais são as necessidades da classe trabalhadora, para não deixar que a nossa pauta seja roubada pela extrema-direita, para utilizar contra nós mesmos, como a gente já viu. Obrigado. Só isso? Estou aqui com o Gustavo Garofato, militante do PCBRR, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa, agora ainda mais abusivo, né? E que é da tarifa ao transporte, que é um direito básico e também uma pauta explosiva, como mostra o Brasil em 2013, Chile em 2019. Então, assim, como vocês estão vendo mais esse aumento e o que vocês acham legal propor para a sociedade com relação ao transporte público? Tarifa zero, estatização, sob controle dos trabalhadores, o que vocês acham legal falar? É mais um ataque à classe trabalhadora, sobretudo porque intensifica o lugar da mercantilização de um bem necessário para a vida, que é o transporte. A gente vê que esses aumentos eles não são originários de uma política isolada, mas eles estão diretamente relacionados também ao atendimento das empresas que fazem o controle e as concessões de transporte em todo o estado de São Paulo, a partir de lobbies, como é o caso da Via 4, como é o caso da CCR e como é o caso de outras empresas. Então é fundamental que a gente consiga organizar uma luta para além só da revogação do aumento da tarifa, mas também informar a tarefa urgente de que esse aumento está diretamente relacionado com as políticas de privatização. Então é fundamental para que a gente consiga dar essa linha e promover essa mobilização, que a gente faça essa ligação e que principalmente a gente reivindique um transporte 100% público, estatal e que seja acessível a toda a classe trabalhadora em toda a sua dimensão, em todos os lugares. Beleza, valeu. Tá bom? Estou aqui com a Eldra do Arquivo Trans e do Rua, e eu queria saber, pelo Rua especificamente, como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo de passagem, de tarifa de transporte, que é um direito básico e que também é uma pauta explosiva, considerando o Brasil 2013, Chile 2019. Então, como vocês estão vendo mais esse aumento e, além desse aumento pontual, o que vocês propõem para a questão do transporte público? É tarifa zero? É estatização do transporte? Colocar sob controle dos trabalhadores? O que é? Certo, então, o Rua tem a impressão de que esse aumento ele não é só abusivo, ele é um aumento injustificado. Isso porque aqui a gente não está discutindo só os aumentos que tiveram no metrô e na CPTM a partir do governo estadual, mas também das prefeituras que são tocadas pelos aliados de Tarcísio, que ali na região do ABC tiveram aumentos muito abusivos e expressivos nesses últimos anos, inclusive. Em Santo André, por exemplo, aconteceu um aumento de 20% de 2022 para cá na passagem de ônibus. E a gente entende que isso é uma medida para você simplesmente estar ali a par com os cartéis de transportes públicos que existem nessas cidades. E no caso do governo estadual, é uma medida para que você faça ter a impopularidade do metrô e isso possa facilitar a privatização. Então, é uma medida do governo Tarcísio para que o transporte ele seja cada vez mais caro, cada vez mais precário e as pessoas elas sintam uma vontade de que, caso esteja privatizado, as coisas vão melhorar, o que não é verdade. O Rua percebe que para as coisas elas estarem funcionando de uma maneira positiva para as pessoas, principalmente que utilizam o transporte público, que são as pessoas que têm menos condição, menos favorecidas. No caso do metrô, é um transporte que todo mundo usa, ele é um transporte muito universal,
que na verdade o que seria ideal é que a gente tivesse a tarifa zero realmente e que tudo fosse feito e manejado pelo Estado. Porque a CPTM, assim como a Sabesp, ela tem parte das ações vendidas, ela não é uma empresa totalmente pública, e isso faz com que tenha os repasses que tenham que ser enviados para as pessoas que são os acionistas, para diminuir todo tipo de déficit que tem ali dentro. E a gente entende que se fosse realmente estatizado, era possível ter uma tarifa zero e as pessoas conseguissem, ao invés de ser penalizadas pelo sistema por estarem usando o transporte público, valorizadas por estarem tirando os carros da rua e por estarem aumentando a coletividade e a ocupação do espaço público. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com membros da OSL e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa de transporte, que devia ser um direito básico, né? E é uma pauta explosiva também, considerando o Brasil em 2013, Chile em 2019. Então, como vocês estão vendo mais esse aumento e o que vocês propõem para a pauta do transporte público? Vocês acham que tem que estatizar, ter controle popular do transporte, dos trabalhadores, o passe livre? O que vocês acham legal propor para a sociedade? Mais um ano de aumento da tarifa, né, abusiva ali, que a gente sabe que é muito mais caro do que poderia ser, mesmo com... É isso, né? Antes da tarifa zero poderia ser mais barato, mas é isso, a gente entende que a gente defende a tarifa zero, que o transporte não deveria ser pago, né? Tem ainda todo o lance, né, de tipo, o metrô mesmo, os transportes ferroviários, eles são pagos, são financiados pelo Estado já, e são financiados desigual também, né? Eles são repassados muito mais grana assim pros estatizados, pros privatizados, né? E é só uma metodologia de precarização mesmo do transporte para ficar privatizando cada vez mais, né? E aí eu acho que a nossa defesa vai nesse sentido mesmo, né? De tipo, não deveria ser nem do Estado nem do privado mesmo, tinha que ser organizado pelos próprios trabalhadores ali, pela própria população, né? O princípio mesmo da autogestão aí do meio de transporte, que é um direito nosso mesmo. E acho que a luta pelo transporte, contra a tarifa, né, sempre foi uma luta bem combativa, né, que onde as ruas tiveram sempre bastante força. Eu acho que é isso, uma forma de luta que a gente acredita também passa pelas ruas. Eu acho importantíssimo a disputa desse espaço tá fazendo luta, tá nas ruas, né, trazer essa forma também de luta que está cada vez mais difícil, né? A gente cada vez menos apto na conjuntura aí. Então acho que um momento desse é importante a gente estar na rua juntos também. Beleza. Obrigado. Valeu. Eu tô aqui com o Wendel do Afront e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa do transporte, que é um direito básico, e ainda mais considerando que é uma pauta explosiva, como mostra Brasil 2013, Chile 2019. Então, como vocês estão vendo esse aumento e o que vocês propõem como alternativa para o transporte público? Vocês acham que tem que ser tarifa zero, estatizar, colocar sob controle dos trabalhadores? O que vocês acham? A gente prega, né, que o transporte público ele deve ser, na verdade, um direito, né? E a gente não tem isso em São Paulo e em várias outras cidades, na verdade. Que o que a gente está vendo é a concentração justamente do dinheiro que é arrecadado nas mãos das empresas privatizadas, né, que agora estão na frente da administração de várias linhas do metrô, da CPTM também. E como a gente sabe, quando ocorrem os repasses, né, do dinheiro que é arrecadado, as linhas privatizadas têm prioridade. Ou seja, com isso, sobra menos dinheiro para o metrô público, que arrecada menos no final. E com esse sucateamento, o governo do estado de São Paulo consegue vender essas linhas muito mais barato. Ao passo que a gente agora está pagando uma tarifa muito maior. Inclusive, né, uma senhora me parou e estava denunciando que ela tem 62 anos e não teve direito de usar o metrô gratuito. Porque foi negado pelos seguranças do metrô de uma linha privatizada, né? Então, isso tudo está agindo, né, pelos interesses do empresariado, da elite paulistana, né, que a gente já sabe que manda há muito tempo aqui.
e que concentra renda às custas da precarização de uma classe que já não tem dinheiro para se manter e agora tem que pagar mais para o metrô, para ir no trabalho, para estudar. Então, a gente vê que isso é um problema e a nossa proposta é que seja de fato um direito, que seja de graça, a gente já paga impostos altos. Isso não é impossível também de colocar, a gente já tem várias cidades que tem tarifa zero, que o ônibus e o metrô são de graça. São Paulo é a cidade mais rica do país, então não há uma justificativa para esse aumento. Está congelado desde 2020 e agora com a onda de privatizações que estão sendo levadas a toque de caixa pelo Tarcísio, o que a gente observa é que as empresas privadas vão só ganhar mais dinheiro às custas do trabalhador. E por isso a gente está lutando pela tarifa zero mesmo e pela estatização das linhas que estão privatizadas. Beleza, valeu. Dessa vez eu não... Eu estou aqui com a Carla, do DCE do Instituto Federal e também da Unidade Popular. E eu queria saber como vocês da Unidade Popular estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa e numa pauta que é um direito básico e também uma pauta explosiva como mostra o Brasil em 2013, Chile em 2019. Então, como vocês estão vendo esse aumento e o que vocês propõem para o transporte público? Tarifa zero, estatização, o que é? Primeiro que essa situação do aumento da tarifa vai de contra a realidade do nosso povo, né? A gente vê cada vez mais a situação de um salário mínimo não conseguir sobreviver do estado de São Paulo, assim como todo o país. O aumento da tarifa segue justamente a característica do governador Tarcísio de privatizar o serviço do nosso povo. Cada vez que aumenta, não aumenta a qualidade do nosso transporte, não aumenta a qualidade, inclusive, de números de ônibus que estão na frota. Muito pelo contrário. Esse aumento da passagem, ele foi fatal para a região metropolitana, principalmente porque no momento de férias, em que a nossa juventude não consegue acessar os centros culturais. Esse aumento colocou para o nosso povo diretamente uma segregação do acesso desses espaços. E essa luta ela é histórica. A gente precisa da estatização do nosso transporte, assim como de todas as empresas estatais, como a da Sabesp, da Energia. E essa luta precisa ser colocada no povo na rua. Não existe outra transformação se não for na mão do poder popular. Beleza, obrigado. Estou aqui com o camarada Janderson do PCB, o Partidão, no caso, e a UJC também, da UJC, e eu queria saber o seguinte, como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa do transporte, que é um direito básico, né, e também é uma pauta explosiva, considerando o Brasil em 2013, Chile em 2019, enfim, como vocês estão vendo mais esse aumento e o que vocês propõem para a pauta do transporte público, tarifa zero, estatização... O que vocês acham legal falar para a sociedade disso? Bom, o aumento ele vem no momento, aliás, todo aumento de tarifa, se tratando da classe trabalhadora do Brasil, vem num momento difícil para a classe trabalhadora. Sempre o custo de vida está alto, sempre tem muitas pessoas passando necessidades no país, sempre os trabalhadores assalariados estão em situação de precarização e ainda assim a tarifa não para de aumentar, quase todo ano aumenta, com exceção de uns 2, 3 anos atrás que eles deram uma segurada, mas logo quando veio a oportunidade de fuder o povo e agradar as companhias do transporte, eles vão lá e aumentam, né? E esse caso não é diferente. Isso só acontece porque o sistema de transporte está aparelhado pelas empresas privadas, capitalistas, e que existem para lucrar, não existem para fazer da nossa vida algo confortável. É uma contradição em si. Por isso que para a gente, o transporte não tem que ser privado em nenhuma instância do sistema de transporte, né? Desde as companhias que fornecem os ônibus, até os prédios administrativos, não tem que ter agentes privados de empresas privadas, tem que ser totalmente estatizado para que o transporte, a qualidade dele, as manutenções dele sejam voltadas, não para garantir o lucro e tudo mais, mas para garantir conforto para a população. O passe livre, aliás, a tarifa precisa ser zero, não pode custar, porque já custa para nós indiretamente com os impostos.
não deveria custar de novo. E só custa de novo, a gente só tem que pagar para o cobrador, depois de pagar o nosso imposto e subir no nosso carro, que é o ônibus, depois de pagar para o cobrador, ali aquele lucro vai quase todo para as empresas privadas. Então por isso que não pode ter tarifa, precisa ser zero, porque a vida já é cara do brasileiro, do trabalhador brasileiro. Assim como todas as empresas têm que ser privadas. Mas hoje, se tratando do transporte, o transporte tem que ser estatizado completamente e a tarifa não tem que custar nada, a tarifa tem que ser zero, né? Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Bianca, presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, constrói o JS, PCdoB também, e eu queria saber o seguinte, como que vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa de transporte, que devia ser um direito, e ainda mais considerando que é uma pauta explosiva, como mostra o Brasil 2013, Chile 2019. Então, como vocês estão vendo esse aumento agora, e o que vocês acham importante propor, não só para os estudantes, né? E não só para o estado de São Paulo, que agora está passando pela questão das privatizações do metrô, CPTM, mas o que vocês acham importante propor para a pauta do transporte público? Tarifa zero, estatização, colocar sob controle dos trabalhadores. O que vocês acham legal colocar na discussão? O aumento da tarifa no estado de São Paulo no ano de 2024 nos preocupa, porque é mais um sinal do aprofundamento do projeto privatista do Tarcísio para o estado de São Paulo. Não satisfeito em aprovar a privatização da Sabesp em um plenário cheio de sangue e militantes detidos, ele impõe agora o aumento da tarifa, dificultando o acesso da população mais pobre à cidade de São Paulo para beneficiar os seus amigos empresários. O que nós vemos é que esse aumento é uma forma legalizada de corrupção, porque na prática o que o governo do estado está fazendo é aumentando o subsídio para as empresas privadas de transporte, enquanto o povo paga mais. O que nós entendemos é que nós somos a favor do passe livre e restrito para os estudantes e tarifa zero para a população, porque o transporte público é serviço público, é um direito universal e isso não é respeitado. Então, esse ano nós estamos mais uma vez ocupando as ruas, não só contra o aumento da tarifa, mas também pela tarifa zero e pelo passe livre para os estudantes. Obrigado. Eu estou aqui com o Narciso, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários daqui de São Paulo e do PSTU também, e foi um dos demitidos políticos em decorrência da greve de outubro, aqui a greve unificada dos trabalhadores do metrô, da CPTM, da Sabesp. E eu queria saber o seguinte, primeiro, toda a solidariedade aí aos processos aí que vocês e os outros demitidos estão enfrentando, né? E eu queria saber, como vocês estão vendo no metrô, esse aumento extremamente abusivo da tarifa do metrô, também da CPTM, e o que vocês acham importante propor para a sociedade com relação ao transporte público e a questão das privatizações? Então, na verdade, esse aumento ele vem a serviço das privatizações, a serviço de dar mais dinheiro para os grandes empresários. Na verdade, deveria ter uma política oposta, deveria ter uma política de dar um transporte melhor para a população e gratuito. Então, deveria, na verdade, ter tarifa zero e não aumentar a tarifa. Não faz isso porque a lógica é dar muito dinheiro para os grandes empresários. Então, essa é a lógica do governador e por isso que a gente está lutando contra as privatizações, que não é só do governador, é mais geral, mas aqui em São Paulo contra as privatizações do governador e contra esse aumento de tarifa, e, na verdade, para que seja reestatizado o que foi privatizado e que se baixe a tarifa e, na verdade, faça tarifa zero todos os dias, não só que nem fez o prefeito também, só aos domingos e feriados, porque não resolve o problema da população e dos trabalhadores. Obrigado. Valeu. Eu tô aqui com o Jomar, da Arte, e do Vozes da Base também, e eu queria saber o seguinte, como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa do transporte, que devia ser um direito básico, e que é uma pauta explosiva, considerando o Brasil em 2013, Chile em 2019, por exemplo, e como vocês estão vendo esse aumento e o que vocês acham legal propor para a sociedade com relação ao transporte público? Vocês acham que tem que estatizar, colocar sob controle dos trabalhadores, tarifa zero, o que vocês acham? Bom, primeiro é abusivo o aumento de tarifa, né? O trabalhador já ganha mal, salário rebaixado, né? Aumento
do preço dos alimentos. Então a gente vê assim com grande descontentamento e uma certa revolta o fato do governador Tarcísio estar aumentando a tarifa de trem, do ônibus, na mesma lógica que ele impõe sobre a privatização do transporte público e da Sabesp, né? Mas assim, não é só o próprio governo Tarcísio que está nessa linha de privatização. Nós sabemos que o governo Lula, né, tem feito parceria até com o próprio Tarcísio, né, aqui através do PAC, e com a própria situação de estabelecer a privatização de presídios, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Bom, para nós, a saída para os trabalhadores e trabalhadoras é mais do que a gratuidade do transporte, né? O transporte público precisa ser gratuito, de qualidade, mas ele precisa ser controlado pelos trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser protagonistas nesse processo, porque nós sabemos que a gratuidade, por exemplo, como acontece em São Caetano ou aqui em São Paulo no domingo, ela acontece em benefício das empresas, né, das concessionárias de transporte. Elas estão levando fundos de dinheiro em torno dessa gratuidade. Então não basta ser gratuito, é necessário que ele seja estatizado, né, e sob o controle dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a nossa perspectiva enquanto arte e também enquanto vozes da base. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Gustavo, do Partido Operário Revolucionário, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa de transporte, aqui em São Paulo, principalmente agora, e devia ser um direito, né, supostamente, mas não é, e é uma pauta também explosiva, como mostra Brasil 2013, Chile 2019. Então, como que vocês estão vendo esse aumento agora, e o que vocês propõem para a sociedade como uma boa opção para o transporte público? É tarifa zero? É estatização? É colocar sob controle os trabalhadores? O que é? Bom, primeiro, uma saudação ao canal, mesa de debates, ao camarada aqui, Ulisses. Em primeiro lugar, acho que tem que entender o aumento das tarifas dentro do quadro geral de aumento do custo de vida. A gente tem o aumento das tarifas dos transportes e uma série de outros custos, né, do orçamento familiar que vão aumentando, e os salários não aumentam no mesmo nível. O que está por trás disso é a luta de classes, é o interesse da burguesia de abocanhar cada vez mais a mais-valia, explorar o povo, a população assalariada. Eu acho que a gente tem que dar resposta à altura. Os atos de rua são um caminho para a gente derrotar o aumento. Nesse sentido, acho que é positiva a existência do ato de hoje, assim como do ato que teve no dia 4. Embora, na nossa avaliação, o melhor fosse fazer um dia só, maior. Essa divisão não é exatamente aquilo que a gente almeja. Agora, por outro lado, tem que pensar o seguinte: o aumento das tarifas obriga, então, se a gente pensar dentro desse marco do aumento do custo de vida, deve implicar, ou deveria implicar pelo menos, uma luta dos sindicatos para aumentar os salários, para lutar contra o aumento abusivo desse aumento, agora que teve a tarifa, mas, em geral, dar resposta ao problema da miséria. O Brasil tem 80 milhões, mais de 80 milhões de pobres e miseráveis. Então é importante olhar por esse viés. Do ponto de vista da resposta política, nós do Partido Operário Revolucionário defendemos contra o aumento das tarifas, mas também lutar pela estatização do sistema de transporte sob controle dos trabalhadores, dos usuários, e erguer um conjunto de reivindicações, um programa contra o aumento, pela estatização, mas também pelo salário mínimo vital, que é uma consigna do programa de transição. Nós do Partido Operário defendemos essa bandeira, que implica ter um cálculo que cubra todas as despesas do trabalhador e da sua família. Esse é o salário mínimo vital. Mas também lutar contra o desemprego, contra a miséria. Nós temos que constituir um movimento unificado dos trabalhadores, da juventude. A unidade é muito importante, mas que dê a resposta classista, né? A gente acha que tem que defender o passe livre para estudantes e desempregados e somar isso à luta pelo salário e pelo emprego.
É com essa resposta que nós do POR comparecemos à manifestação de hoje. Obrigado. Eu estou aqui com a Manuela, presidente da Uni, e eu queria saber como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo das tarifas, agora ainda mais abusivo considerando metrô e trem aqui de São Paulo, sem contar algumas passagens de ônibus, né, etc. Mas como vocês estão vendo esse momento de mais esse aumento nesse direito básico e o que vocês propõem para o transporte público de qualidade, não só para os estudantes, mas para toda a população? Vocês propõem tarifa zero, passe livre, estatização? Você tem algum modelo aí para sugerir? Primeiro que é uma pauta histórica e nacional, o passe livre. Nós representamos estudantes brasileiros, mas entendemos que o acesso à cidade precisa ser de todos nós. E esse aumenta ainda mais a dificuldade do trabalhador, da população mais pobre de acessar a cidade. Principalmente com o transporte público que muitas vezes não é de qualidade. E aqui em São Paulo, mesmo tendo o passe livre ou meio passe, não existe o passe livre intermunicipal, por exemplo. Ou aqui em São Paulo... Tarcísio, vou te falar! E aqui existe um outro agravante, que é a questão da privatização do transporte público. A quem interessa a privatização do transporte público, do metrô, da CPTM? Não interessa aos trabalhadores, aos estudantes. Então, transporte para quem? Entendeu? Cidade para quem? E é por isso que estamos nas ruas. Hoje nós pedimos tarifa zero, porque entendemos que o transporte público é um direito, mas também lutamos para que esse transporte seja de qualidade, para que a gente consiga ter acesso não só à cidade, mas à cultura, ao esporte, ao lazer. E os estudantes de todo o Brasil sabem da dificuldade que é chegar na universidade. Estudantes do interior que precisam vir para a capital para estudar, precisam pagar horrores de passagem. Então, que educação inclusiva é essa? Que cidade inclusiva é essa? Então, para nós é fundamental a luta, e não só em janeiro, quando se propõe um aumento, mas uma luta permanente pelo passe livre, pela tarifa zero e pela garantia de um transporte público que consiga atender aos anseios da população. Todo mundo quer ter acesso à cidade, todo mundo quer ter acesso a um transporte de qualidade e é por isso que estamos lutando. Aqui em São Paulo, contra o aumento da tarifa pela tarifa zero e contra a privatização do metrô, da CPTM, do transporte público, mas pelo passe livre também, intermunicipal, intermodal em todo o Brasil. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Ellen, do MES, do Juntos, e eu queria saber como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa, e ainda mais considerando que é um direito básico e uma pauta explosiva, considerando o Brasil em 2013, Chile em 2019. E além de como vocês estão vendo esse aumento mais pontual, o que vocês propõem para a sociedade de modelos de transporte? Vocês acham que é passe livre, estatização, colocar sob controle dos trabalhadores, o que é? Então, a gente está vendo que o Brasil enfrenta uma série de lutas, né, nos últimos períodos. Desde junho de 2013, a gente teve aqui em São Paulo as ocupações de 2015, depois a gente teve o tsunami da educação contra Bolsonaro, o Fora Temer, tudo nesse período. E a gente vê que a juventude, principalmente, é uma das principais lideranças desse movimento. E a gente sabe que a juventude organizada é capaz de muita coisa, né, como a gente viu no último período. E aqui em São Paulo, agora com esse aumento, a gente acredita que, a primeiro momento, passe livre de verdade, passe livre de qualidade que funcione para todos os estudantes, trabalhadores, é a melhor solução. Porque a gente sabe que atualmente esses 60 centavos servem para beneficiar os empresários do transporte, né? Tipo, eles que estão lucrando. A gente sabe que quando a gente vê, por exemplo, na Via 4, que quando eles não conseguem o déficit do transporte ali, o governo subsidia. Então a gente acredita que, de fato, esse aumento é exclusivamente para beneficiar os empresários. A gente vê exemplos de cidades pelo mundo, inclusive aqui em São Paulo e São Caetano, que o passe livre está dando certo, que inclusive fez com que a população conseguisse ter mais acesso ao transporte. Então é isso que a gente acredita nesse momento, que o passe livre de verdade é a melhor saída para a população e que esse aumento é completamente absurdo. A gente vai seguir nas lutas até que ele seja completamente revogado. Obrigado. Estou aqui com a Gel, do Movimento Passe Livre, e eu queria saber como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo da tarifa, né? E ainda mais considerando o transporte público, que além de ser um direito básico, é uma pauta explosiva, como a gente viu no Brasil em 2013, né, com as próprias manifestações do Movimento Passe Livre aí, que ajudaram a estourar junho, e também no Chile em 2019, enfim. Então, como vocês estão vendo mais esse aumento abusivo nesse contexto,
E o que vocês acham importante pautar para a sociedade, propor para a sociedade com relação ao transporte público? Massa, obrigada pela pergunta. Bom, mais um ano passou, mais um aumento chegou, né? A gente sabe que qualquer aumento vai prejudicando a vida da população que depende do transporte todos os dias. Então, né, só fazendo uma conta rápida, com esse novo aumento de R$5, que são absurdos R$5, a gente tem 25% do salário mínimo comprometido. A gente está falando de uma tarifa que impede as pessoas de acessarem outros direitos, que impede as pessoas de circularem pela cidade e que impede as pessoas de usarem, como você muito bem disse, um direito que é um direito social básico, né, na Constituição desde 2015, que também é fruto da luta de 2013. Eu acho que, fazendo uma análise, né, um pouco mais rápida desse aumento, a gente vai entendendo que a política do governo Tarcísio é privatizar e justamente esse aumento vem para dar mais dinheiro para os seus amigos empresários, né? A gente tem visto aí um processo de privatização de linhas da CPTM, a gente tem visto um processo de privatização da nossa água, ou seja, direitos que são essenciais, né? Um aumento como esse de 60 centavos de uma vez, além de tirar as pessoas, né, a possibilidade de circular na cidade para fazer, enfim, para ir no hospital, para ter acesso à educação, para dar um rolezinho, enfim, para fazer o que elas acharem que elas devem, além disso, implica em um maior lucro para os empresários, né? A gente paga a conta que não é nossa, né? Recentemente saiu, inclusive, uma reportagem da UOL que mostra o repasse absurdo que as estações da CPTM privatizadas recebem, né? Para prestar um serviço que é um serviço cheio de falhas, um serviço precarizado para os usuários e para os trabalhadores também. Então a gente está aqui hoje nas ruas, na frente do Teatro Municipal, está juntando uma galera para lutar contra o aumento da tarifa, né? E aí, aproveitando, puxando o gancho que você também me deu, a proposta do Movimento Passe Livre e de mais de 100 cidades no Brasil é pensar a tarifa zero, ou seja, repensar esse sistema de transporte e pensar uma tarifa zero que seja popular, que tenha participação popular, que seja todo dia para geral. Aqui na cidade de São Paulo, a gente, né, experienciou aí a partir de dezembro a tarifa zero aos domingos. A gente sabe que essa é uma campanha eleitoreira do Ricardo Nunes, do prefeito, né? E a gente sabe que tarifa zero aos domingos é uma conquista que vem das ruas, mas que tem uma apropriação aí porque está vindo o ano eleitoral, né? Enfim. E como você muito bem disse, transporte é uma pauta que mexe com a vida de todo mundo, então com certeza vai ser uma pauta aí para os candidatos. A gente reforça aqui que a tarifa zero que a gente quer e que a gente precisa repensar esse sistema de transporte, então repensar esse sistema voltado para o lucro, repensar a forma de remuneração, que atualmente é por catraca girada e não por quilômetro rodado, repensar uma tarifa no ponto de vista do financiamento, então que os ricos paguem por essa tarifa, e pensar uma tarifa zero que tenha participação popular, porque é a população que usa todos os dias o transporte público e que sabe, né, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Então, o que a gente tem falado aí ao longo de quase 20 anos, né, em 2025 a MPL completa 20 anos, é que a tarifa zero é uma proposta de repensar não só o sistema de transporte, pensar um sistema de transporte, né, enquanto direito e não enquanto lucro, mas também de repensar a cidade, as formas que a gente vive e como essa cidade é construída em torno, né, tudo em torno de um lucro, seja no transporte ou em outros lugares da vida, né. Acho que, só para não me alongar muito, né, também, não sei se você tem outra pergunta. Não, fica à vontade. Já para aproveitar, né, que você perguntou isso, de outra pergunta, como vocês veem a questão dos ônibus, das companhias de ônibus, né, que muitas vezes são linhas privatizadas e tem aí vários tipos de queixas diferentes, né, inclusive em alguns lugares a pessoa fala que é uma questão meio mafiosa, né, essas companhias de ônibus, agora a privatização está vindo aí, então eu queria saber um pouquinho melhor. Você falou também da proposta por quilômetro rodado, ao invés de catraca. Você pode comentar um pouquinho melhor a questão dos ônibus, para além do metrô, né, que teve esse aumento mais evidente agora? Sim. E o metrô e trem? O metrô e trem. E MTU também, viu? Os ônibus intermunicipais também aumentaram em 13%, né? Também é um aumento que, exatamente, né, mantém cada vez mais longe as pessoas que moram nas periferias e também em outras cidades aqui da Grande São Paulo. Mas falando um pouquinho sobre o sistema de transporte na cidade de São Paulo, né? A gente tem hoje um sistema de transporte que funciona a partir de uma licitação, onde as empresas oferecem o serviço e recebem da prefeitura um subsídio além do que a gente já paga enquanto, né, passageiros e passageiras. Ou seja, mais uma forma de pensar o sistema enquanto lucro para os empresários, né? Como você bem disse, existem várias empresas aí que estão, inclusive, há muitos anos dentro dessa gestão do transporte municipal na cidade,
de São Paulo e em outras também, né? Enfim. O que a gente vem percebendo ao longo do tempo é que tem caído o número de passageiros no transporte justamente porque as pessoas não têm dinheiro mais para pagar essa tarifa. E aí também vou trazer outro ponto que eu acho importante, pensando na questão da tarifa zero e nessa forma, né, de repensar o sistema de transporte. É importante que a tarifa zero tenha um processo de participação e de decisão popular para que justamente não vire, enfim, mais uma forma, né, desses empresários lucrarem. A gente tem um sistema de ônibus na cidade de São Paulo extremamente precário. A gente tem ônibus, para além dos ônibus precisarem urgentemente de manutenção e de novas frotas, a gente tem uma série de cortes que foram sendo feitos desde 2018 até hoje, uma série de cortes de linha, corte nos horários, né, de pico e, novamente, né, um sistema de catraca rodada. O que eu quero dizer quando eu digo isso? As empresas de ônibus recebem a cada catraca girada. Então, para essas empresas, quanto mais a catraca girar, mais eles ganham. Então, quando a gente pensa numa outra forma de remuneração por quilômetro rodado, o que eu estou querendo trazer, e o que o Movimento Passe Livre quer trazer, é repensar a forma de remuneração. Ou seja, eu tenho um ônibus, ele vai rodar tantos quilômetros e vai ter um custo para esse ônibus rodar tantos quilômetros e não mais por catraca girada, porque daí também a gente refaz esse sistema que, bom, quem pega o busão todo dia sabe, é lotado, demora, justamente por isso, porque quanto mais cheio o busão tiver, mais eles ganham e menos eles gastam com todo, né, o processo de manter uma frota de ônibus. Para além de tudo isso, assim, acho que é importante a gente trazer também, de novo, né? Já trouxe na outra pergunta, mas eu quero trazer de novo, assim, o quanto essa proposta do Ricardo Nunes é uma proposta de campanha, né? E o quanto é importante trazer que a gente vem pautar, a gente e outros movimentos sociais também vem pautando a tarifa zero há muitos anos, né? A gente tem mais de 100 cidades no Brasil com algum tipo de tarifa zero. São, né, vários tipos, a gente convida todo mundo a pesquisar. Também você colocar lá mapa das cidades brasileiras com tarifa zero, já vai aparecer um mapa completíssimo em várias cidades do Brasil. A gente teve experiências interessantes também de tarifa zero nos dias de eleição, nos dias de Enem, né? Que mostram aí que quando tem tarifa zero as pessoas pegam o busão. Teve um aumento de 35% no dia que teve tarifa zero no domingo, né? Principalmente nas regiões da Zona Leste. Ou seja, a gente está aí mostrando que a queda de passageiros no busão tem muito mais a ver com não ter a grana para pagar, porque atualmente é isso, ou você, né, ou você paga a passagem, ou você compra a sua comida, ou você inteira no seu aluguel. Então, acho que é importante trazer isso também, né? Quando a gente tem tarifa zero, e aí uma tarifa zero popular, uma tarifa zero que repensa esse sistema de transporte, como eu falei, a gente tem um aumento do número de passageiros. As pessoas, elas querem utilizar o ônibus, elas querem chegar nos lugares, elas só não têm a grana da passagem. Acho que isso é uma coisa que é uma catraca simbólica também, né? Para vários outros direitos. É isso? Beleza, Obrigada, é isso. Obrigado. Desculpa